Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom estarmos aqui. Pela graça do nosso Deus, nos reunimos mais uma vez para cultuar Ele. E antes de começar a mensagem, eu quero informar os irmãos, recebi uma informação e é motivo de oração, orarmos pelo genro do pastor Walter Ivantes. Ele carece das nossas orações, a intervenção do Senhor ali, foi transferido de hospital, e eu recebi a informação de que ele está com água na pleura. Então, não sabemos direito tudo o que está acontecendo, mas o nosso Deus sabe, e se chegar até nós essa informação, nós, diante do Senhor, assumimos o compromisso de estar orando por ele. Amém? Amém? Amém. Querido, nós vamos hoje refletir um pouco sobre esse tema, vivendo a manifestação da graça. E é a graça de Deus. A graça de Deus que quando nós vamos definir, quando nós vamos tentar conceituar, aquilo que nós sabemos e que sempre repetimos é que a graça é o favor imerecido. E nós entendemos bem isso, não é? A graça de Deus manifestada em Cristo Jesus foi algo que foi feito por nós e que nós não merecíamos. Então, não há mérito nenhum em nós para sermos os filhos de Deus, mas é pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, é que nós somos elevados a essa condição de filhos de Deus. Isso é graça. Então, foi nos dado isso, mas não havia nada em nós que pudesse receber isso, não havia mérito em nós para nos tornarmos filhos de Deus. Então, graça, manifestação da graça. Ou seja, essa graça é manifesta em nós através do sacrifício de Jesus, a partir do momento que nós o aceitamos, vivemos debaixo dessa graça. Eu estava pensando sobre isso, né? Nós estamos vivendo debaixo da graça, mas nós, vivendo debaixo da graça, nós temos a responsabilidade e o compromisso com o Senhor de manifestar essa graça. E aí, por isso, o tema vivendo a manifestação da graça. Não é viver só debaixo da graça, mas é viver essa manifestação da graça no dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, desde o nosso levantar até o nosso deitar e até o último suspiro nosso, viver a manifestação dessa graça. E aí, eu quero meditar com os irmãos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E Paulo é um dos exemplos, e um exemplo muito expressivo para nós, de alguém que, a partir do momento que recebeu ao Senhor Jesus, que teve um encontro com Jesus, teve sua vida transformada, a partir desse momento, o apóstolo Paulo começa a viver a manifestação dessa graça. Então, a graça que se manifestou salvadora na vida dele. Ele recebe essa graça, ele não vive somente debaixo dessa graça, mas ele vive toda a sua vida a partir daí, manifestando essa graça. Você consegue entender? Manifestar é tornar público. É um ato de anunciação, anunciar, falar e viver isso está tão dentro de nós que nós vamos viver isso de forma, eu vou dizer de forma natural, mas para que os irmãos entendam que esse fluir vai estar na nossa vida a partir do momento que a gente se coloca diante do Senhor e busca viver uma vida de santidade. Isso vai fluir nessa intimidade com Deus. Mas isso não é natural se nós considerarmos que, como seres humanos, como homem natural, nós não conseguimos fazer nada disso. Essa semana eu estava conversando com alguém, falando sobre essa vida do cristão. Às vezes a gente faz essa divisão, né? A vida secular, quando a gente está lá fora, vivendo o dia a dia, e a vida de cristão, a vida espiritual. Mas, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós recebemos o Espírito Santo habita em nós,
aí nós somos seres espirituais, vivendo na carne, vivendo nesse corpo natural, mas vivendo uma vida sobrenatural, porque o sobrenatural está habitando em nós. Não tem mais essa divisão. Eu não tenho uma vida secular e uma vida espiritual. Eu tenho uma vida espiritual e eu vivo essa vida onde eu estiver. Amém? Você consegue compreender isso? Então, vamos abrir nossas Bíblias aí, acesse a sua Bíblia. No texto de... Eu aqui estou atrasada, né? Os irmãos já acessaram. 2 Coríntios, capítulo 4. Acompanhem a leitura. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem em ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Senhor, está diante de Ti a porção da Tua palavra e nós clamamos ao Senhor que o Senhor aplique, Senhor Deus, no nosso coração, as lições que o Senhor quer ministrar a nós nessa manhã, a partir da Tua palavra. Nos dirige, nos abençoa, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos fazer um breve resumo aqui. A gente já ouviu aí, em cada mensagem, dentro do texto de Coríntios, a gente já ouviu acerca da cidade de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que não lhe faltava dons, era uma igreja extremamente abençoada por Deus na questão dos dons, mas era uma igreja também que tinha dificuldades, né? Tinha alguns problemas, e a gente vai ver na primeira carta do apóstolo Paulo a essa igreja, ele tratando algumas questões de desvio doutrinário, algumas contendas entre os irmãos, né? Os irmãos devem se lembrar bem daquele texto em que o apóstolo Paulo fala daquela divisão que estava na igreja, porque alguns seguiam Paulo, outros seguiam outros, e havia aquela divisão: eu sou de
Paulo, eu sou disso, eu sou de Jesus. E havia essa divisão na igreja. Cada um escolhendo uma pessoa a quem seguir. E mesmo aqueles que diziam que eram de Jesus, ainda assim havia ali, vamos dizer, segundas intenções nessa declaração, ou não havia ali uma compreensão exata do que era seguir a Jesus. Mas o apóstolo Paulo escreve a primeira carta, e o motivo dessa segunda carta foi um ataque que o apóstolo Paulo sofre à sua liderança. Se levanta ali na igreja de Corinto pessoas, e aí, desde a sua primeira carta, quando ele vai tratando de assuntos ali, assuntos bem difíceis, ali o apóstolo Paulo, ele fala com amor, ele é bondoso em suas palavras, ele é gentil naquilo que ele escreve à igreja, mas ele é incisivo. Ele ali coloca os princípios, ele adverte quanto aos erros, e o apóstolo Paulo denuncia ali uma certa intolerância que havia com os cristãos ali, uma certa tolerância com o pecado. Estavam ali vendo, mas estavam ali já acomodados. Mas nessa segunda carta aqui, nós vemos o apóstolo Paulo entrando em defesa do seu apostolado. Mas me chama muito a atenção a forma como ele faz isso, né? Quando nós recebemos uma palavra que venha de oposição, ou que seja o resultado de uma injustiça para conosco, ou que seja um ataque, a tendência que nós temos é responder normalmente apontando também o erro do outro, né? Que moral você tem em falar isso, porque você também faz isso? Essa é a tendência que nós temos. Mas o que me chama muita atenção na carta do apóstolo Paulo, em especial nesse texto aqui, onde eu estive estudando e refletindo durante um certo tempo, é que ele defende o seu apostolado, falando da razão desse ministério. Ele não defende o seu apostolado apontando os erros do irmão. Ele não defende o seu apostolado dizendo que o outro está falhando. Mas ele, o tempo todo, ele vem aqui falando da obra de Jesus. Ele já começa falando no verso 1, que o ministério que lhe foi dado, o ministério que ele tem, foi pela misericórdia de Deus que foi entregue. Paulo sabia quem ele era. Paulo tinha tido uma experiência com Jesus e tinha vivido ali todo esse poder de transformação em sua própria vida. Então, isso é algo que me chama muito a atenção, e esse primeiro ponto que eu destaco nesse texto é a integridade diante de Deus. Viver a manifestação da graça de Deus no nosso dia a dia, viver isso de forma consistente e real, a gente precisa viver integridade diante de Deus. E aí, Paulo tem ali a consciência de si, de quem ele é, e a consciência de quem Deus é. Para viver a nossa integridade diante de Deus, a gente precisa ter essa consciência. Quem eu sou? Quem eu sou diante do Senhor? E quem é esse Deus? Olha, quando nós olhamos e tomamos consciência de quem é Deus, nós tomamos conhecimento e nós absorvemos dessa verdade que está na palavra, que é a palavra de Deus, nós olhamos para Deus e nós sabemos exatamente quem nós somos. Seres pequenininhos. Nós somos imperfeitos, limitados, que, como o apóstolo Paulo diz, desejamos fazer aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, e aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos. Nós somos esse que o pecado o tempo todo não só nos rodeia, mas muitas vezes acaba entrando nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, e acabam ali se expressando, ainda que muitas vezes de forma secreta, mas ele está presente. Nós somos essas pessoas
que não podemos dizer que não temos pecado. Porque se dissermos isso, nós estamos mentindo, e a própria palavra diz isso. Nós somos essas pessoas que, se não alimentarmos o Espírito que habita em nós, nós vamos, sim, estar sempre caindo. Nós somos essas pessoas que precisamos, se estamos de pé, nós precisamos vigiar e cuidar para não cair. Nós somos falhos, nós somos limitados. Não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor na nossa vida. Nós somos essas pessoas. E o nosso Deus é grande, tremendo, soberano, maravilhoso. E nós declaramos que Ele é o Rei dos Reis, que Ele está acima dos céus e da terra, que Ele está no controle de tudo, e que Ele tem todo o poder, e Ele habita em nós. Mas por que, então, que é tão difícil viver a manifestação dessa graça? O que nos impede? O que muitas vezes leva algumas pessoas a dizerem: eu sei que não é isso que Deus quer, eu sei que não deve ser assim, mas eu não consigo. Esse eu não consigo fazer aquilo que é a vontade de Deus vem, eu acredito que exatamente dessa falta de consciência de quem é realmente, de quem Deus é. Porque quando eu digo eu não consigo, eu estou tirando Deus da minha vida. Eu estou tirando a ação do Espírito Santo da minha vida. E eu estou confiando na minha própria força. E na minha própria força eu não consigo. Isso é verdade. Mas eu não posso anular o poder de Deus na minha vida, porque o Espírito Santo está aqui. Então eu digo, na minha força eu não consigo, mas eu tenho um Deus forte e poderoso, que habita em mim, e que Ele tem o poder de transformar. E o que eu preciso fazer, em primeiro lugar, é de parar de dizer eu não consigo, mas dizer eu consigo e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer o pecado, eu posso vencer a aflição, eu posso passar pela tempestade, eu posso caminhar no deserto no tempo que for necessário, porque Deus está no controle de tudo. E enquanto eu estou sofrendo, enquanto eu estou vivendo as dores, ainda que eu esteja orando e pedindo ao Senhor para afastar tudo isso, para tirar isso da minha vida, ainda assim, eu lembro que Ele está comigo. E as lágrimas vêm, mas eu sei que o Senhor está ali, colhendo cada uma das lágrimas. Viver a manifestação da graça de Deus. Nós precisamos ter a consciência de quem nós somos e de quem Deus é. O apóstolo Paulo, ele é que defende o seu apostolado, fundamentando ele em Cristo, e ele reconhece essa misericórdia de Deus. Escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 1, 12 e 15, olha o que ele diz: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você consegue perceber aí o quanto, como ele olha para ele? E ele tem clareza de qual era a sua condição e do que Jesus fez na sua vida. E o seu ministério, ele ali atacado em seu ministério, ele não começa a apontar o pecado do outro, ou a revidar, pagar com a mesma moeda, mas ele se lembra de quem Cristo é. E ele declara ali que o seu ministério, ele o tem, porque Deus o deu, e isso foi por misericórdia. Logo no primeiro verso, ele diz:
não desanimamos. Ou seja, ele recebe esse ministério pela misericórdia que foi dada, e por isso não há desânimo. Isso é tão poderoso, irmãos. Ter essa consciência de que aqui, o lugar em que nós estamos, a condição que nós temos de filho foi nos dada por Deus, pela graça de Deus, e foi pela misericórdia de Deus, essa mesma misericórdia que a palavra de Deus diz que ela se renova sobre a minha vida, sobre a sua vida, a cada manhã. A cada manhã nós temos essas misericórdias renovadas. Porque se não fosse assim, o que seria de nós? Diante das acusações que são infundadas, as acusações que Paulo sofre, ele declara que não vai deixar de seguir. Quando ele diz não desanimamos, ele está dizendo isso. Não vamos deixar de seguir no ministério que foi confiado a nós. E que ministério é esse? É pregar o Evangelho de Cristo, é levar essa mensagem de salvação a todas as pessoas. E levar essa mensagem de salvação, a gente vê nas cartas de Paulo e também em Atos, a gente vê o quanto isso custava a Paulo. Levar a mensagem de salvação nos custa. Nos custa. O empenho, o esforço, o desejo, nos custa. Mas o preço que foi pago para que nós tivéssemos não esse dever, mas esse privilégio, foi muito mais alto. Foi o sangue de Jesus. Nós vemos aqui que o desânimo ele não tem lugar na vida do apóstolo Paulo. Na conduta do apóstolo Paulo, a integridade. Toda a sua vida é orientada pela palavra, a sua pregação é fiel, é verdadeira. Não, ele não era leviano. E aí, em 2 Coríntios, no capítulo 1, aqui nessa carta mesmo, no capítulo 1, verso 17, ele diz assim, quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Acusações que o apóstolo Paulo estava recebendo. Dizendo ali que ele era leviano pela forma como ele estava falando. O sim e o não. Talvez estivessem dizendo que o apóstolo Paulo uma hora falava uma coisa, depois mudava de ideia. Mas ele não era leviano e muito menos negligente, conforme justamente ele era acusado. Não havia na sua pregação adulteração, modificação da palavra com interpretações distorcidas. Não havia. O que hoje aí está tão diante de nós. Quantos que receberam o ministério da palavra estão assumindo púlpitos, estão aí publicamente pregando a palavra, mas adulterando essa palavra, dando jeitinho, fazendo algumas manipulações no texto e ainda atacando aqueles que são pregadores da palavra. Há muitos aí que receberam, eu não sei, na verdade, eu não sei se receberam o ministério, eu não vou julgar se receberam o ministério ou se tomaram o ministério, né? Ou se usurparam ali de um lugar. Eu não vou dizer nem que usurparam do direito de pregar a palavra, porque pregar a palavra é algo que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. Mas eu estou falando daqueles que, numa posição de liderança, acabam conduzindo muitas pessoas ao erro, porque modificam essa palavra, porque fazem ajustes convenientes a si próprio nessa palavra. O apóstolo Paulo não fazia isso. Diante de Deus, Paulo não tinha do que se envergonhar. Integridade diante de Deus. Olhe para isso. Olhe para a sua vida. Isso é algo que eu e você precisamos fazer todos os dias.
Porque, aparentemente, publicamente, para as pessoas, nós vamos passar impressões as mais diversas. Mas, normalmente, as pessoas vão olhar para a gente e vão caracterizar. Ou vai olhar para você e vai dizer que você é santo, que você é fiel, ou vai dizer que não, que está no mundo, dependendo das suas ações. É o que se julga através da aparência. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. Veja, vou trazer de novo o apóstolo Paulo. Vivendo em integridade diante de Deus. Mas algumas pessoas, dentro do meio, do corpo de Cristo, estavam ali o acusando injustamente. Estavam ali falando inverdades a respeito dele. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente o que se passa conosco, qual tem sido a nossa conduta. E quando a gente fala de integridade diante de Deus, a gente não está falando de perfeição, porque perfeito nós não somos. Mas é reconhecendo quem nós somos e a nossa condição e o quanto nós precisamos de Deus. É deixar que diariamente, pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos escaneados. Vou usar um termo bem moderno. Sejamos escaneados. E que o Senhor, o Espírito Santo, traga à nossa memória, à nossa consciência, aquilo que em nós não está de acordo com a vontade de Deus e que precisa ser modificado. Isso é dia a dia, sendo santificados pelo poder do Espírito. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer de forma automática. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar e perguntar ao Senhor. Pedir ao Senhor, como a oração que Davi faz. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim, em meu coração, em minha conduta, algo que não te agrada, e me revela, traz a minha consciência, para que eu possa me arrepender, e, alcançando o teu perdão, eu andar submisso à tua vontade em tudo. Diariamente precisamos fazer isso. Por vezes, nós, assim como o apóstolo Paulo estava sendo atacado, e ele estava sendo atacado por aqueles que conheciam a lei, aqueles que defendiam a lei, ou seja, pelo próprio povo, pessoas, irmãos em Cristo. O fogo amigo é aquele que está do lado e que começa a levantar calúnias, começa a difamar, começa com maledicências. Aquela igreja conhecia, todos ali conheciam, reconheciam Jesus como Messias de Deus. Contudo, alguns deles estavam tão mergulhados na lei também, que não conseguiam entender e viver a graça. E não é diferente conosco. Às vezes, nós estamos sujeitos a sofrer injustiça, sofrer oposição daquele que está do nosso lado, daquele que nós amamos e que buscamos fazer o bem, mas, às vezes, somos injustiçados. Há também o risco, em que, em algumas vezes, um de nós, eu e você, estejamos no lugar do que comete a injustiça, do que é maledicente, do que fala uma inverdade, do que julga pela aparência. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Nossas palavras, o que nós temos conversado, a forma como, às vezes, nós olhamos para o líder, o professor da escola bíblica, o líder da embaixada, o conselheiro, o pastor, o líder de organização, o líder do louvor.
Quantas vezes nós olhamos e vemos algum fato, e aí aquilo vem um pensamento, e a gente não se retém naquele pensamento e entregar ao Senhor e dizer, Senhor, tira isso, não me deixa ficar julgando meu irmão, trabalha no meu coração. E aí a gente começa a olhar para o nosso irmão com a mesma misericórdia com que o Senhor Jesus olhou para nós. Mas, às vezes, não fica somente aí. Ao invés de apresentar ao Senhor, o que a gente faz? No corredor, a gente vai procurar alguém e fala, você viu? Você viu? Está vendo a conduta? Como pode um líder agir assim? Como pode? E julgando pela aparência. Então, às vezes, nós podemos ser injustiçados. Mas, às vezes, nós somos aqueles que praticam a injustiça. Precisamos pensar nisso, integridade diante de Deus. Por escolher ser fiel a Cristo, nós precisamos lembrar que nós vamos sofrer oposição, como Jesus mesmo advertiu. Mas isso não pode acontecer em nosso meio, irmãos. Isso não pode acontecer no meio do corpo do Cristo. Nesse corpo, no corpo de Cristo, as nossas ações, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir deve convergir para a unidade. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus e tem que convergir para a unidade da igreja, a unidade do corpo. Nós precisamos estar prontos para viver a oposição no mundo, porque Jesus disse que nós viveríamos aflições. Mas nós precisamos lembrar que o próprio Jesus, lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele fala que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pela justiça. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Ele diz ainda que esses deveriam se alegrar, porque a recompensa seria grande. Segundo ponto que eu quero destacar para viver essa vida, viver essa manifestação da graça de Deus, é a consciência pura. Ter uma consciência pura. Não é uma consciência limpa, é uma consciência pura, porque a gente usa muito o termo, estou com a minha consciência limpa, estou com a minha consciência tranquila. E, às vezes, a consciência tranquila é resultado de um coração cauterizado. Está tão endurecido que já nem pensa mais naquilo. Vamos pegar de novo o exemplo de Davi, né? Quando ele cometeu o pecado lá do adultério, rei, durante um tempo, estava ali, numa boa. Foi necessário que Deus levantasse um profeta, que trouxe ali uma palavra para ele, e ele, pequei contra o Senhor. Então, consciência tranquila não significa que é uma consciência pura. Ali nos versos de 3 a 12, que eu não vou reler, mas eu vou aqui destacar alguns pontos. E aí eu quero lançar logo uma pergunta aqui, não precisa você responder. Mas é você pensar, que poder tem as injúrias diante de uma consciência pura diante de Deus? Sabe aquela coisa? Se você se você cultiva uma consciência pura diante de Deus, as injúrias, as difamações, as mentiras, as injustiças que são lançadas sobre você ou acerca de você, não vão te abalar. Não vão te abalar. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele usa o termo pressionados. É claro que isso entristeceu o coração dele. A gente vai ver no decorrer da carta que o apóstolo Paulo fala do desejo que tinha, do plano dele de voltar, de visitar a igreja de Corinto por 2 vezes, quando ele estivesse numa viagem para Macedônia e quando ele voltasse. Ele sentia alegria por essa igreja, mas ele decide suspender essa visita porque ele diz que ele queria estar com os irmãos e aquilo deveria ser motivo de alegria, mas o seu coração estava entristecido diante do que estava acontecendo. E esse é conosco, irmãos. É claro
que as injúrias, as injustiças, as maledicências vão trazer tristeza ao nosso coração. Vão sim nos afetar. Mas, se elas são mentiras, se a nossa consciência está pura diante de Deus, nós vamos tratar essa tristeza de uma forma diferente. O apóstolo Paulo, ele faz isso. Ele escreve, e a motivação dele para escrever é o cuidado e o amor que ele tem pela igreja, por aqueles irmãos. E o tempo todo a ênfase dele é em trazer a esses irmãos a lembrança de quem eles são, do sacrifício de Jesus. A lembrança dele o tempo todo para esses irmãos não é do que os irmãos fizeram, mas é alertar os irmãos também para o risco, os perigos do mundo que geram aflições no meio do corpo de Cristo. Paulo se defende das injúrias lançadas contra ele, afirmando a sua posição e a sua identidade em Cristo e a razão do seu ministério. Sua pregação não é sobre ele, mas é sobre Cristo, o Senhor. Paulo, se apresenta apenas como um escravo, tanto de Jesus quanto dos seus irmãos na fé. Paulo prega sobre o poder que o transformou. Ele fala dessa luz, quando ele fala da luz sobre as trevas, essa luz que o Deus desse século, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não vejam a luz da glória de Deus. Mas o próprio Deus, enviando Jesus foi esse que trouxe a luz ao mundo, e Jesus fala isso: eu sou a luz do mundo. E essa luz que invade as trevas, que dissipa as trevas, essa luz de Cristo ilumina o coração do homem para o conhecimento de Deus. É possível que aqui Paulo tenha trazido a lembrança, a experiência mesmo que ele viveu de ver literalmente essa luz quando ele teve o encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, ele identifica os efeitos das pressões do mundo sobre a vida do cristão. E ele usa aqui algumas expressões aos pares, estabelecendo uma distinção de intensidade. Ele usa os termos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Como homem mortal, como ser humano mortal, nós estamos vulneráveis aos perigos do mundo. E eu coloco entre aspas, porque esses perigos, eu quero aqui incluir nesses perigos ameaças, perseguições, injúrias, injustiças. Porém, em Cristo, esses efeitos avassaladores, né? Porque Paulo usa dois termos, e ele faz essa distinção na intensidade. Então, esses efeitos que poderiam ser avassaladores na vida do cristão, eles são atenuados em sua força, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é nessa força do Espírito que nós caminhamos. Às vezes, nós sentimos que não vamos conseguir suportar algumas provações, mas o que o apóstolo Paulo diz é que, se por amor a Jesus nós vivemos as aflições desse mundo, nós trazemos em nosso corpo o morrer de Cristo para que a vida de Jesus seja revelada e manifestada em nós. Jesus vive naqueles e por intermédio daqueles que sofrem com Ele e que dão suas vidas para o serviço. E o terceiro ponto, que está aí incluído nesse viver a manifestação da graça, é a propagação da graça de Deus. A fé na ressurreição era a principal fonte de consolo de Paulo. O tempo todo ele fala disso. Em todas as suas cartas, ele vai falando dessa ressurreição em Cristo Jesus. Havia pessoas ali que estavam questionando a ressurreição. Havia entre aqueles cristãos na igreja de Corinto, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que estavam tentando fazer uma adequação ali do cristianismo, né, com a mensagem de Jesus com a lei. E isso também
é combatido por Paulo quando ele fala dessa ressurreição, ele enfatiza a ressurreição de Cristo. Paulo contempla os efeitos de Deus em Jesus e sabe que ele se estende a todos aqueles que creem em Cristo. Paulo fala desse tesouro em vasos de barro. Quando Paulo fala do tesouro, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar o poder que a tudo excede, que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Pensa, irmãos, no vaso de barro, que tem a sua função. Hoje não se usa, né? Não se usa mais vaso de barro, a não ser alguns que usam para plantação. Mas pensa no vaso de barro que era usado para colocar água, e para carregar, e para ir à fonte, e buscar, e vai, e dá uma batidinha aqui, aí cai a beiradinha, trinca a borda, e vai se desgastando com o tempo, com o uso, ele vai se desgastando até não ter mais utilidades. Tá? Aí, Paulo usa essa expressão, nós, como vasos de barro. E vamos pensar que isso faz alusão à nossa fragilidade. Somos desgastados, sofremos, e esse corpo físico se deteriora, né? vai perdendo muito da sua funcionalidade com o passar do tempo, em algumas situações, algumas coisas na nossa vida. Não adianta que, com o passar dos anos, a gente não tem mais a mesma velocidade, a gente não tem mais a mesma pele, a gente não tem mais um monte de coisa que tinha lá atrás. Então, esse vaso de barro mostra essa fragilidade do corpo físico. Mas aí ele diz que há um tesouro. Há um tesouro nesse vaso de barro. O Espírito Santo habita em nós. Que ainda que haja o desgaste, dia a dia estamos sendo desgastados, as pressões, a vida, o passar dos anos, as aflições, ainda que estejamos a nos desgastarmos exteriormente, interiormente somos renovados continuamente, constantemente. E é para que isso? Ele nos lembra que, assim como a graça e a bondade do Senhor se manifestou em nossa vida, e Ele fez isso para que nós, em gratidão ao Senhor, vivendo a manifestação dessa graça e testemunhando e falando daquilo que o Senhor faz na nossa vida, que o Espírito Santo faz na nossa vida, seres pecadores, falhos, limitados, mas que dia a dia vive a atuação desse Espírito Santo. E aí nós vamos viver, nesse viver, nós estamos ali anunciando o que o Senhor está fazendo na nossa vida. E a nossa gratidão, o nosso viver, vai alcançando outras pessoas. E essa graça vai sendo ali recebida, vai alcançando outras pessoas. E a igreja vai crescendo. Paulo está falando disso. Assim, o trabalho e o sofrimento de Paulo, o que ele declara, é que cooperam na formação e crescimento contínuo da igreja, que não existe para si mesma, mas para a exaltação de Deus. Aquilo que você está passando, meu irmão, você é cristão, você tem se colocado diante de Deus, você tem buscado a face do Senhor, mas as lutas têm sido grandes, mas você continua ali. Sabe, isso é testemunho, à medida que você é grata ao Senhor, mesmo não recebendo aquilo que você pediu, mas crendo que o Senhor está contigo, passando pelo deserto, passando pelo vale, no meio da tempestade, você não está sozinho. E você entrega ao Senhor o seu clamor, você faz as suas petições, mas você o faz com ações de graça, e isso tem um poder, é que a palavra de Paulo é que ele diz para nós, isso tem o poder, a nossa vida. Como ele diz em outro texto, nós somos cartas vivas. A manifestação da graça, viver a manifestação da graça, vai fazer com que essa graça alcance outras pessoas. E essa é a razão pela qual nós existimos, pela qual a Igreja de Jesus existe.
Paulo nos ensina que as lutas que nós enfrentamos, elas podem consumir as nossas forças físicas e emocionais. Nós podemos ser afetados pelo desânimo, nós podemos, em alguns momentos, até nos sentir perplexos, perdidos, sem saber por onde ir, o que fazer. Mas, embora exteriormente sintamos os efeitos das pressões e perigos desse mundo, interiormente nós somos continuamente renovados. Paulo nos ensina ainda que os sofrimentos não podem derrotar o cristão. Por mais pesados e duradouros que pareçam, eles são leves e momentâneos, como ele diz. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Está pesado? Está difícil? Sabe o que a Bíblia diz? Que isso é momentâneo. Que isso que hoje está parecendo muito pesado, quase insuportável, é leve, se comparado à glória que está reservada a nós. Os sofrimentos fazem parte de um processo que resulta na vida eterna. Deus é bondoso demais conosco. Deus é bondoso. E quando nós olhamos para a graça e a bondade de Deus sobre a nossa vida, sabe, o viver a manifestação da graça é ser grato ao Senhor o tempo todo. Viver a manifestação da graça não é um peso, não é um compromisso que nós assumimos com dia e hora marcada para o evento tal ou para o momento tal. Viver a manifestação da graça de Deus é lembrar, ter a consciência de quem eu sou, de quem nós somos, de quem Deus é, de que nós nada merecemos, mas Ele faz tanto por nós, que não é porque nós merecemos, é porque Ele quer fazer, Ele quer abençoar, e Ele nos abençoa. Não se trata de nós, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Ele. Esse Deus que é imutável, que é o mesmo, que foi, Ele é e Ele sempre será. Que grande presente nós temos. E como às vezes nós não conseguimos valorizar aquilo que nós temos em Deus, mas especialmente aquilo que nós somos em Deus. Quantas vezes a nossa boca serve mais a Satanás do que a Deus. Quantas vezes a nossa conduta está afastando pessoas de Deus quando nós dizemos que queremos aproximar. Quantas vezes nós pregamos o Evangelho de Jesus com a nossa boca, mas com as nossas atitudes fazemos algo contrário. Vamos celebrar o Senhor nessa manhã. Eu quero que você pense nisso. Pensa a canção que nós vamos cantar. Ela é tão tremenda, ela é tão profunda. Ela fala da bondade de Deus. E nós escolhemos viver nessa bondade. Essa decisão tem que ser dia a dia. Viver na bondade de Deus. Feche seus olhos e ouça essa canção. O que você tem a dizer a Deus? Ao Deus que te criou, te salvou e tem sido tão abençoador na tua vida. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua bondade sobre a nossa vida, Senhor, é o que nos faz caminhar, Senhor, é o que nos sustenta. Obrigada, Senhor. Obrigada porque em todo tempo a tua bondade se revela na nossa vida. Louvado seja o teu nome. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor, sendo um Deus tão grande, o Senhor escolheu habitar em nós. O Senhor nos levantou como um povo escolhido. O Senhor nos fez propriedade sua, Senhor Deus. E o Senhor usa a nossa vida, podendo fazer tudo sozinho, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e podia fazer tudo sozinho. Mas o Senhor concede a nós a graça. O Senhor, com isso, nos dá também o privilégio, Senhor, de viver na tua bondade, sermos propagadores da tua mensagem, dessa bondade, Senhor. Pai, nos ajuda a diariamente, continuamente viver na bondade do Senhor, que em toda e qualquer circunstância o nosso olhar esteja voltado para o Senhor. Senhor, que as aflições desse mundo que nos afetam podem nos entristecer, podem nos trazer lágrimas aos olhos, podem às vezes nos trazer aflições, Senhor, mas nós sabemos que jamais seremos destruídos, porque o teu poder opera e atua em nós e através de nós. Obrigada, Senhor, obrigada pelo privilégio de ser igreja tua. Obrigada, Senhor, pela bondade do Senhor que nos faz viver em família. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito, poder que atua em nós e nos conduz no centro da tua vontade. Obrigada, Senhor, porque continuamente o Senhor tem nos exortado. Não somente o teu cuidado e a tua proteção estão sobre a nossa vida, mas a tua mão bondosa e generosa, sempre estendida, Senhor, para nos socorrer nos momentos de aflições, mas também para nos conduzir,
para nos abraçar e nos buscar para perto quando nós, porventura, nos afastarmos. Senhor, o Senhor é o Deus que lança a luz sobre as trevas. E a nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor tem, assim como tem misericórdia de nós, que já somos teu povo, que o Senhor derrame a tua misericórdia sobre aqueles que estão cegos, Senhor Deus, para a revelação do teu evangelho. Aqueles a quem o Deus desse século cegou o entendimento. Senhor, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que lança luz sobre as trevas. O Senhor é o Deus que faz acontecer, Senhor, a vida aonde já está a morte. O Senhor gera vida, o Senhor gera transformação. O Senhor opera no caos. Do nada, o Senhor realiza tudo. Que a tua vontade seja manifesta em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a diariamente viver a nossa vida, manifestando a tua graça. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pela certeza, pela confiança, pela fé que nós temos, que a tua bondade nos seguirá hoje e sempre. Amém. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, as doces consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o seu povo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Querido, que Deus abençoe. Teremos um tempo de intervalo e você estará indo para a sua classe. Não abra mão de estar em classe. Você que ainda não está em classe nenhuma,